nós temos hoje que olhar a última profecia de Daniel. Ela é a profecia que é relatada nos capítulos 10, 11 e 12, é uma visão profética. Eu quero hoje abordar a maior parte dessa profecia, eu quero tratar do conteúdo dela. Aqui nós encontramos uma profecia onde as pessoas dizem, nós temos o anticristo aqui. E se você discorda, então você está absolutamente na minoria. Nós vamos avaliar, deixa cada um chegar na sua própria conclusão. Se alguém não concordar comigo, fica à vontade, tá? Se você quiser achar o anticristo aqui, muita gente acha mesmo. Mas vamos ver por quê. Nessa última visão, ele não relata a visão, ele relata que ele teve a visão e ele relata o diálogo que ele teve com o anjo que apareceu para interpretar a visão para ele. No capítulo 10, o verso 1 diz assim: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, quer dizer, os persas já estão governando aquela região do mundo, Babilônia já caiu, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolveria grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ok, o texto aqui está dizendo que, eu pulei, não vou ler o capítulo 10 não, porque ele tem informação que não é tanto assim a profecia em si. Então, ele teve essa visão, ele ficou bem abalado e a visão tem a ver com um grande conflito. É basicamente disso aqui a visão. Aí ele diz que o anjo veio para falar com ele. Ele diz o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Agora veja, essa expressão, últimos dias, é uma coisa que pessoas vão pegar e dizem, então isso aqui tem a ver com o fim do mundo. Mas nós já vimos que não necessariamente, certo? Existem realmente essas questões onde a profecia pode ter um referencial de tempo e nos últimos dias daquele período em que está se referindo à profecia. Ou dias futuros até, essa expressão usada assim, eles usavam isso nessa época. No capítulo 11, então, nós temos no verso 2 a seguinte frase, isso aqui é o anjo falando com Daniel: agora eu te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Ok, essa aqui é uma profecia assim, bem impressionante. Os céticos que não acreditam na Bíblia, só tem uma coisa que eles conseguem fazer com essa passagem da Bíblia que a gente vai ler aqui. Eles dizem isso aqui foi escrito após o cumprimento, não? Ou seja, na verdade não é profecia. Isso aqui uma pessoa escreveu como se fosse uma profecia escrita antes dos eventos, porque o detalhamento aqui é muito absoluto, sabe? É muito detalhado mesmo. Então, o que ele está dizendo? O quarto imperador do Império Persa vai empreender tudo para atacar o reino da Grécia. Agora, a Grécia nessa época aqui é um cantão, nem unificado é. Agora, quem vai realmente unir a Grécia em um reino só é o pai de Alexandre o Grande. Filipe de Macedônia conquista a Grécia toda e faz daquilo um reino. O filho dele pega aquele reino e vai para cima do mundo e conquista a Pérsia. Mas a sequência de reis que está aqui na folha, o primeiro, então, Ciro o Grande, tem as datas dele aí. Depois o filho dele, Cambises o segundo, e Cambises o segundo reinou um tempo muito breve, você vê que são 7 anos basicamente que ele reinou, e ele então morre, e o irmão dele, que chama Esmerdes, tentou ser o rei, mas ele ficou só alguns meses, na verdade ele não conseguiu reter o trono, então ele na verdade não é contado como um dos imperadores persas, porque ele tentou chegar ao trono tal, mas a coisa não ficou com ele não foi de fato um imperador. O próximo então foi Dario o Grande, Dario I. Ele então é quem tomou o poder nessa altura, e ele então reinou um bom tempo, e o quarto é Xerxes o primeiro, que também é chamado de Assuero. Esse quarto, o Xerxes, é o que de fato foi lá e atacou a Grécia. E ele empreendeu tudo. Exatamente. E ele então empregou muitas tropas mercenárias, aquela coisa toda, e falou, vamos expandir, vamos tomar a Grécia em seguida. Não conseguiu. Na verdade, o que ele conseguiu fazer foi arranjar um problema, né? Porque os gregos então se tornaram inimigos ferrenhos dos persas. O verso 3 então diz: depois se levantará um rei poderoso que reinará com grande domínio, fará o que aprouver, mas no auge o seu reino será quebrado e repartido para os 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora dos seus descendentes. Isso aqui nós já sabemos o que é, isso aqui até o capítulo 8 trabalha com isso. Quando começa esse confronto entre Pérsia e Grécia, o primeiro rei da Grécia que ataca a Pérsia, tem um chifre notório, é o primeiro rei do Império Grego. Ele, quando ele morre, o chifre é quebrado, brotam 4 no lugar. Então é o mesmo assunto aqui. Então é quando Alexandre o Grande vai chegar e ele vai conquistar a Pérsia, e ele então será morto sem que o seu reino passasse para os seus descendentes. Então é dividido em 4 reinos.
4 reinos do Império Grego. E aí entramos então no período grego. Verso 5 em diante vai falar sobre o que vai acontecer dentro do domínio dos gregos. Estamos tratando novamente de assuntos que foram tratados no capítulo 8. Você se lembra disso? E lá nós encontramos que, ao longo de muitos anos, surge lá um indivíduo que vai fazer uma perseguição terrível do povo de Deus. Lembra disso? O Antíoco Epifânio, da linhagem lá dos Seleucidas, que governam a partir da Síria, região ao norte de Israel, e ele entra em guerra contra o reino dos Ptolomeus, que é a parte dos gregos no sul de Israel, que tem a sua sede no Egito. Então, essa profecia vai dar um detalhamento preciso de tudo basicamente que acontece, desde a repartição do Império de Alexandre em 4 até você chegar em Antíoco Epifânio. É tão detalhado isso aqui que chega a ser assim, incompreensível que isso aqui possa realmente ser chutado. Não tem condição. Então, quer dizer, igual eu falei, o cético só tem uma alternativa e dizer que profecia? Isso foi escrito depois. Então, vamos ver basicamente o que aconteceu aqui. O verso 5 diz: o rei do sul, ou seja, lá dos Ptolomeus, será forte como também um de seus príncipes, e este será mais forte do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio, mas ao cabo de anos, ou seja, passando-se já algum tempo, eles se aliarão um com o outro. Eles quem? A filha do rei do sul casará com o rei do norte para estabelecer a concórdia, ou seja, estabelecer uma aliança. Então, a princesa lá dos Seleucidas vai se casar com o príncipe dos Ptolomeus. Ela, porém, não conservará a força do seu braço, e ele não permanecerá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, e o que a tomou por sua naqueles tempos. Ou seja, a coisa não vai dar certo. Em vez de produzir uma aliança, a ideia de que, quem sabe, se os Seleucidas e os Ptolomeus se unirem em casamento, o descendente desse casamento pode governar sobre toda a coisa. O que vai acontecer, na verdade, é que vai desandar isso aí e vai acabar produzindo guerra entre essas duas divisões do Império Grego. E vai desencadear, então, essa guerra. Você consegue identificar exatamente quem são essas pessoas, tem os nomes das pessoas, em que ano que aconteceu. É uma riqueza de detalhe aqui que é impressionante. Verso 7, então, diz: mas de um renovo da linhagem dela, um se levantará em seu lugar e avançará contra o exército do reino norte, e entrará em sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Veja então o que acontece. A princesa do norte casa com o rei do sul, e o filho dela, ao invés de ser amigo do reino norte, ele vai e faz guerra contra o reino norte. Verso 8: também os seus deuses, com a multidão das suas imagens infundidas, com os seus objetos preciosos de prata e de ouro, levará como despojo para o Egito. Por alguns anos ele deixará o reino do norte em paz. Ou seja, primeira guerra entre os dois. Quem que vai começar a guerra? O rei do sul, o filho da princesa do norte. Ele vai atacar o reino norte, vai derrotar o reino norte, vai levar despojos e vai levar de volta para o Egito. É isso que acontece na primeira etapa aqui. E assim vai dando detalhes, ok? Eu não vou tentar explicar isso, porque isso aqui não é controverso. Isso aqui é muito fácil de saber o que é. E eu não vou ficar dando uma aula de história aqui sobre isso, mas isso aqui é profecia já cumprida. E agora, então, chegamos, enfim, em Antíoco Epifânio. Então, isso ajuda muito a saber que quando chega no verso 21, o que vai acontecer aqui agora, as pessoas tendo esse livro em mãos naquela época, eles vão saber. Agora estamos lidando com aquele que é o pequeno chifre do capítulo 8, o homem vil que se levanta da parte ao norte de Israel e que vai perseguir e atacar o povo de Israel. Então o verso 21 começa a falar sobre Antíoco Epifânio e coloca assim: depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real. Ou seja, ele não era o herdeiro natural do trono, mas ele virá caladamente e tomará o reino com intrigas. As forças inundantes serão arrasadas diante dele, serão quebrantadas, como também o príncipe da aliança. Apesar da aliança com ele, usará de engano. Subirá e se tornará forte com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa e os despojos e os bens, e maquinará os seus projetos contra as fortalezas, mas por pouco tempo. Suscitará a sua força e o seu ânimo contra o rei do sul, ou seja, ele então vai atacar os Ptolomeus, e ele vai fazer essa guerra. Nós falamos sobre isso até na última aula. O verso continua e diz: à frente de grande exército. O rei do sul sairá à batalha com grande e muito poderoso exército, mas não prevalecerá, porque maquinarão projetos contra ele. Então, o primeiro ataque de Antíoco Epifânio contra o Egito, o que acontece? O Egito sai para confrontar, mas perde. Antíoco Epifânio derrota o Egito. Verso 26: os que comerem os seus manjares o destruirão, o exército dele, quer dizer, do rei do sul, será arrasado e muitos cairão traspassados.
também estes dois reis se empenharão em fazer o mal, e a uma só mesa falarão mentiras. Porém, isso não prosperará, porque o fim virá no tempo determinado. Então o homem viu, o rei do norte, o Antíoco Epifânio, tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra a santa aliança. Ele fará o que lhe aprover e tornará para a sua terra. Então aqui é o que acontece depois da primeira guerra, por assim dizer, entre Antíoco Epifânio e os Ptolomeus do sul, onde ele vence e eles fazem um tratado de paz, e os dois sentam para fazer um tratado de paz falando mentiras. Antíoco promete: eu então não vou mais com vocês, mas planejando atacar de novo. E o sul diz: deixa a gente ficar meio que independente, mas a gente paga imposto para vocês. Então a gente fica pagando tributo para vocês. Assim está de bom tamanho? O Antíoco, mentindo, diz: tudo bem, vocês me pagando impostos, eu não vou atacar mais vocês, com plano de atacar de novo, falando mentira. O rei do sul falando que vai pagar imposto, com a intenção de não pagar o imposto assim que ele virar as costas e sair. Por isso que a coisa não vai andar bem. E na hora que ele passa de volta pela terra de Israel, na sua volta, o que ele faz? O seu coração será contra a Santa Aliança. Aí é onde que ele começa realmente a perseguição dele de Israel, como nós vimos na aula passada. Verso 29. No tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Ou seja, ele vai novamente guerrear contra o sul. Como eu falei, eles prometem que não vão ter mais guerra, mas tem. E de novo, quem que ataca quem? Antíoco Epifânio é que ataca o sul. Mas não será nessa última vez como na primeira. Veja, aqui será a segunda guerra dele e a última guerra dele contra o sul. E dessa vez ele não vai ser tão bem sucedido. Por que não? Verso 30. Porque virão contra ele navios de Quitim, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança e fará o que lhe aprouver, e, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança dele, no caso do rei Antíoco. Sairão forças que profanarão o santuário e a fortaleza nossa, de Israel, e tirarão o sacrifício diário, e estabelecendo a abominação desoladora. Então aqui é aquilo que nós vimos na última aula, a abominação da desolação que Antíoco Epifânio fez. Na segunda investida dele contra o Egito, contra os Ptolomeus, vendo-se em apuros, entraram em acordo com os romanos. Os romanos, já nessa altura, já existem como um pequeno império. Eles não são o Império Romano de mais tarde, não. Mas eles já têm algumas regiões onde que eles dominam. E uma das regiões que eles dominam é o que nós chamamos hoje a ilha de Chipre. Aquela parte do mundo se chamava Quitim. Chipre é Quitim. E os romanos, como eles tinham uma base ali, e os Ptolomeus pediram a eles para entrar na guerra do lado deles, lá de Quitim, ou seja, de Chipre, romanos saíram com seus exércitos e entraram na guerra do lado dos Ptolomeus. E a Bíblia diz, veja só no verso 30, virão contra ele, contra Antíoco, navios de Chipre, de Quitim, que lhe causarão tristeza. E isso vai fazer com que ele perca o controle da guerra. Ele já não vai ter mais condições de vencer o Egito com esse aliado que vira, vamos dizer assim, a mesa em cima dele. Ele então, de uma vez por todas, está totalmente revoltado contra o povo de Israel, e ele se volta contra eles, e é nessa altura que de fato ele profana o santuário, estabelece ali a abominação desoladora e tudo isso. Então tudo isso aqui é profecia cumprida. Verso 32, aos violadores da aliança, o povo de Israel que viola a aliança que eles têm com Deus, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece o seu Deus se tornará forte e ativo. Essa palavra aqui ela é tão interessante porque isso aqui é uma profecia que quando você está vivendo naquela época, você pode ler isso aqui e entender exatamente do que está falando. Você está lá na época da revolta dos Macabeus. Você vê isso aqui, você vê claramente cumprindo na sua frente. Ele estabeleceu lá a abominação desoladora. E aí o que você pensa? Ok, isso a Bíblia predisse. Ela diz mais alguma coisa? Sim, ela diz mais alguma coisa. O que ela diz? Ela diz que o povo que conhece a Deus se torna forte e ativo. Isso aí já não dá uma indicação para eles que mesmo eles sendo um grupinho pequeno, comparado com o poderio militar enorme do Império Grego, eles poderiam realmente ser vitoriosos se eles tentassem lutar pela independência. E você pode ter certeza que esse texto fez um papel crucial em inspirar a revolta que os Macabeus fizeram, onde eles falaram assim, vamos lutar contra isso. Veja o verso 33. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo, por algum tempo. Olha só, é bem explícito. Eles vão lutar por independência, eles vão vencer? Bem, eles vão cair pela espada, muitos deles vão morrer, mas vão perder? Não, muitos deles morrer por algum tempo. Aí você já tem uma luz no fim do túnel, não é? Verso 34. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se juntarão a eles com lisonjas, ou seja, vai ter gente que vai agregar e vai começar a
inchar as suas fileiras, ficar do lado deles, cada vez mais gente. Embora alguns vão se juntar com eles com lisonjas, não vai ser muito sincero. Verso 35. Alguns dos sábios cairão para serem provados. Ou seja, do povo de Deus que lutar contra essa opressão, alguns vão morrer mesmo. Serão provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim. Porque se dará ainda no tempo determinado. Vai acontecer que esse negócio vai acabar. Essa opressão vai acabar no tempo determinado. E você se lembra que Daniel capítulo 8 já disse quanto tempo ia durar. O antigo vai morrer e vocês vão ter libertação disso aí. Então quer dizer, isso aqui é para inspirá-los. Ok, tudo isso aí que eu li para vocês até agora já aconteceu, já se cumpriu de fato e não existe controvérsia, todo mundo concorda, todo mundo sabe ao que se refere. Qualquer comentário de qualquer linha de interpretação da escatologia vai concordar sobre isso aí. Isso é uma profecia cumprida, todo mundo de acordo. Ok, agora, a partir do verso 36, a maioria dos comentaristas vão dizer que agora estamos falando não mais de Antíoco Epifânio, mas salta de lá até no final do mundo, onde o anticristo aparece, e aí o restante aqui tem a ver com o anticristo, não com o Antíoco Epifânio. Hipólito pensava assim, Jerônimo pensava assim, ao longo da história da igreja, quase todo mundo pensou assim. João Calvino é diferente, ele argumenta que na verdade isso não é anticristo futuro, mas é o que o Império Romano faz contra os judeus. E eu vou olhar um pouquinho do que ele fala sobre isso. Agora, existem poucas pessoas que vão tomar um posicionamento diferente. Então, eu vou ler alguns casos aqui. Eu citei muito Charles Hodge sobre o anticristo. Veja o que o Charles Hodge fala sobre isso, sobre esse texto. Ele diz, no 11º capítulo de Daniel, do versículo 36 até o final, há uma passagem que é comumente entendida como referência ao anticristo. Porque o que ali é dito não é um fato acerca de Antíoco Epifânios, a quem a primeira parte do capítulo se refere, e é um fato acerca do anticristo, como descrito em outras partes das escrituras. Não é um fato acerca de Antíoco Epifânios, que abandonou os deuses de seus pais. Vocês estão vendo o detalhe aqui? Ele não rejeitou os deuses de seus pais. O texto vai falar no verso 36 que o indivíduo em questão é alguém que abandona os deuses de seus pais. Ao contrário, Hodge continua, seu propósito era forçar todos sob o seu controle, inclusive os judeus, a adorar esses deuses. O que se diz no versículo 36 é, em substância, o que Paulo diz em 2 Tessalonicenses 2, verso 4, do homem do pecado, que Hodge entende ao Papa, ok? Aí o Hodge continua e diz, Daniel diz que o rei, a quem ele descreve, fará conforme a sua vontade e se exaltará e se engrandecerá acima do próprio Deus e falará coisas grandiosas contra o Deus dos deuses e prosperará até que a indignação seja consumada, pois se fará aquilo que está determinado. Este exaltar-se acima daquilo que é chamado Deus é a característica preponderante do anticristo, como ele é de outra parte apresentado nas escrituras. Ok, então o que o Hodge está dizendo? Lembra que Hodge é um pós-milenista. Ele acredita que o anticristo é o Papa, mas ele também acredita que isso aqui liga com Tessalonicenses de forma que tem que ter um cumprimento disso aqui na pessoa do anticristo, porque isso aqui ele diz, o que Paulo faz remete a esse texto. Você entendeu o argumento dele? E não pode ser Antíoco Epifânio porque não encaixa muito bem. Ok, então esse é um jeito de encarar isso. Se isso estiver correto, não tem escapatória. O indivíduo aqui terá que, em alguma medida, fazer guerra naquela parte geográfica do mundo. É muito difícil escapar dessa conclusão. Assim, você tem que fazer, talvez, uma interpretação muito questionável para dar outra saída para isso. E por que eu digo isso? Porque, na realidade, ele vai falar ali sobre as questões de atacar o Egito, vai mexer com a terra gloriosa, vai atacar Israel, mas ele vai deixar de fora Edom e Moab e tal. E se isso aqui é coisa que o anticristo vai fazer, então, cadê o cumprimento disso? Ainda temos, então, um anticristo para fazer isso no futuro? É mais ou menos isso. Ok, pré-milenistas vão todos nessa direção. E a maioria dos amilenistas. Então eu vou te mostrar algum caso aqui de amilenista. Eu vou trazer o D.K. Bill, o J.K. Bill, que é um intérprete dessas questões que eu respeito demais. O cara é muito bom de profecia e eu concordo com ele em quase todas as questões de escatologia. Eu não consigo acompanhar ele aqui. Mas aqui o que ele diz sobre isso? Eu vou ler 2 obras dele para vocês entenderem o pensamento dele. E ele aqui representa o que você vai encontrar entre os amilenistas em geral, os amilenistas que tomam a postura de um futurismo amilenista pessimista, tá? Que diz assim, o que vai acontecer lá na frente é que ainda vai surgir um anticristo para cumprir essa parte da profecia. Aí esse anticristo tem que ser uma figura política que vai perseguir cristãos, porque esse texto trata disso, e isso aqui parece realmente ter guerras lá na região do Oriente Médio, entendeu? Para onde isso vai? Então isso começa a ter muita semelhança com alguma questão do premilenismo, sem, claro, nenhum pré-tribulacionismo aqui. Bem, o Bill então explica assim, além disso, a expressão
homem da anarquia, ecoa Daniel 12, versos 10 e 11, que é notadamente semelhante a Daniel 11, 29 a 34, e se refere ao julgamento dos últimos dias como um período em que os ímpios praticarão a anarquia, e todos os ímpios não entenderão. Ou seja, eles enganarão ou serão enganados, ou ambos, as duas coisas. Essa prática de anarquia em Daniel está diretamente ligada a, se não for parte explicada, por o tempo em que o sacrifício regular é abolido e a abominação da desolação é estabelecida pelo inimigo dos últimos dias no templo. De acordo com a profecia de Daniel 11, 30 a 45, um inimigo final de Deus atacará a comunidade da aliança. O ataque tomará duas formas. Veja que ele está dizendo que isso aqui ainda vai acontecer, certo? Primeiro, um ataque sutil de engano, influenciando com palavras suaves alguns dentro da comunidade que abandonam a Santa Aliança, verso 30, e que agem perversamente em relação à aliança, 32. Tá, mas isso aqui não foi Antíoco Epifânio? Sim, ele está dizendo, mas Antíoco Epifânio prefigura o anticristo. Então, como o verso 36 em diante é o anticristo, as outras coisas também, você tem que encontrar algum paralelo entre o papel desempenhado pelo Antíoco Epifânio e o desempenho do anticristo no final. Ele continua dizendo tudo isso por trás da referência de Paulo à apostasia no verso 3 de Tessalonicenses. Aí ele cita vós para dar respaldo a isso. O anticristo influenciará essas pessoas a se tornarem ímpias. Daniel diz que muitos se juntarão a eles, aos fiéis, em hipocrisia, alegando ser fiéis, mas na verdade não são. Em segundo lugar, o inimigo dos últimos dias perseguirá aqueles que permanecem leais à aliança de Deus. Este antagonista dos últimos dias aparecerá abertamente diante da comunidade, exaltará e magnificará a si mesmo acima de todo Deus. E então encontrará seu fim final sob a mão judicial de Deus. Portanto, Paulo está desenvolvendo a profecia de Daniel 11 a 12 nos versos 3 e 4 e seguintes de 2 Tessalonicenses 2. É isso que o Bill está argumentando. Agora, em outro livro dele, ele diz assim: o homem da anarquia, ou seja, o homem da iniquidade, faz parte de uma expectativa mais ampla no judaísmo antigo. Bill vai mostrar, então, nessa citação que eu trago aqui, que o judaísmo vai desenvolver uma interpretação dessa passagem de Daniel que liga isso com o fim do mundo. E Bill acredita que isso é algo que está na mente de Paulo e, de certa forma, então, Paulo valida isso em 2 Tessalonicenses. Eu não vou ler essa citação aqui toda não, mas observe o segundo parágrafo onde diz aqui: esses textos judaicos, junto com outros, expressam as seguintes noções sob a expectativa do oponente dos últimos dias do povo de Deus. Esses textos judaicos, ok? Não é texto cristão, isso é coisa lá do judaísmo. 1. Seja implicitamente ou explicitamente, essas passagens afirmam que o tirano chegará nos últimos dias ou no fim dos tempos. Uma das principais características do período conhecido como últimos dias, portanto, é a vinda do antagonista de Israel. Este oponente, ou seja, o anticristo final, este oponente dos últimos dias, provocará perseguição em grande escala. Aqueles que não se submeterem a seus ensinamentos e domínios serão punidos. Coincidindo com a perseguição estão o falso ensino e a grande apostasia. O governante dos últimos dias será a fonte de engano e falsidade. Muitos serão enganados e por sua vez enganarão outros. Uma falsidade talvez central ao ensino será a reivindicação absoluta do oponente à divindade. Esta falsa afirmação pelo antagonista aparece explicitamente apenas em poucos textos, mas poderia ser implícita em muitos outros. Ok, então aí está o Bill argumentando basicamente o quê? Na altura em que o Novo Testamento é escrito e o apóstolo Paulo escreve Tessalonicenses, existe já um elemento de crença no anticristo final dentro da literatura judaica que aparentemente influencia Paulo ao escrever Tessalonicenses, de modo que ele então vai ligar o que está escrito em Daniel 11 com o fim do mundo na perspectiva judaica. Eu questiono muito isso, eu não acredito nisso não, mas é assim que ele está argumentando. O verso 36, vamos olhar o texto então, vamos ver o que acontece aqui e vamos analisar se realmente isso aqui é o anticristo. Verso 36, este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus, contra o Deus dos deuses, que no caso é o Deus verdadeiro, falará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Tá, até aí, isso tudo poderia ser realmente Antíoco Epifânio. Não tem nada que não poderia ser. Agora, no entanto, uma coisa que se deve observar é que existe aqui realmente uma semelhança com 2 Tessalonicenses 2.
Verso 4 diz, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou objeto de culto. Essa frase parece com se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Vocês viram a semelhança? É isso que as pessoas estão dizendo. Eles estão dizendo, cara, mas 2 Tessalonicenses é o anticristo. Mas 2 Tessalonicenses faz menção de Daniel 11. Então Daniel 11:36 é o anticristo. Esse é o argumento. Eu vou dizer primeiramente, calma lá, talvez não, e eu acho que não, pelo seguinte. Os escritores do Novo Testamento frequentemente fazem esse tipo de paralelo e alusão ao Velho Testamento, mas não realmente dizendo. O que eu estou dizendo aqui agora é, na verdade, o cumprimento daquela profecia lá do Velho Testamento. Eles estão dizendo simplesmente, como a minha cabeça é tão saturada da Escritura, quando eu penso no que vai acontecer aqui, eu penso num texto bíblico que tem um paralelo com isso, mas eu não estou dizendo que vai ser a mesma coisa. Eu estou rebatendo porque todo mundo que assume esse perfil tem a mesma queda. Veja um exemplo. Apocalipse 18, verso 9. Ora, chorarão e se lamentarão sobre ele os reis da terra, que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e, conservando-se de longe, pelo medo do seu tormento, dizem, ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. Ok, ótimo. Isso aqui faz alusão ao Velho Testamento, sim, em várias passagens. Inclusive esse negócio de ai, ai, Babilônia. Tem isso na Bíblia e lá no Velho Testamento, quando fala isso, é Babilônia lá de Nabucodonosor mesmo, que caiu na época de Belsazar. Então, não é aqui uma forma de dizer que aquela profecia contra Babilônia cair, que Jeremias profetizou, não realmente se cumpriu lá nos dias de Daniel, quando caiu o Império da Babilônia. Que, na verdade, isso se cumpre quando o vilão de Apocalipse, que é chamado de Babilônia, cair. Entende o que seria isso? Isso seria dizer, a profecia de Jeremias não se cumpriu ainda, mas cumpriu sim lá atrás. E ele não está dizendo que tem um duplo cumprimento também. A profecia de Jeremias aconteceu já, se cumpriu quando a Babilônia caiu. Não tem mais nada para se cumprir naquela profecia. O uso dessa linguagem é só um paralelo. Assim como eles caíram, também cai. Veja, por exemplo, Ezequiel 26, o verso 16. Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão, assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento, e por tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti e dirão, como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus visitantes. Agora, isso aqui é uma lamentação sobre Tiro. Sabe a cidade de Tiro, beira-mar lá no Mediterrâneo? Isso aqui já se cumpriu? Sim, já se cumpriu. Ninguém vai pegar isso aqui e dizer, quer dizer que então essa profecia de Ezequiel 26 ainda não se cumpriu? Ou tem um segundo cumprimento? Não, é uma alusão. Por quê? Porque ele se inspira na queda de Tiro para dizer como os que se levantam contra Deus caem, cairá também este inimigo de Deus. E então ele faz esse tipo de paralelo. É só isso que está acontecendo aqui. Outro exemplo da mesma coisa, você vê no capítulo 18 de Apocalipse, no verso 2. Essa parte em negrito aí. Caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios, coviu de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de todo gênero de ave imunda e detestável. Pois todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição. Verso 5. Porque os seus pecados se acumularam até o céu. Veja que essa linguagem também é usada no Velho Testamento para falar da Babilônia mesmo, da antiga Babilônia. Isaías 21, verso 9. Caiu a Babilônia. Jeremias 50, 39. Por isso as feras do deserto com os chacais habitarão em Babilônia. Também os avestruzes habitarão nela e nunca mais será povoada, nem habitada de geração em geração. Jeremias 51, verso 7. A Babilônia era como um copo de ouro na mão do Senhor, o qual embriagava toda a terra. Do seu vinho beberam as nações, por isso enlouqueceram. Verso 9. Queríamos curar a Babilônia, ela porém não sarou. Deixai-a, e cada um vá para a sua terra, porque seu juízo chega até o céu, e se eleva até as mais altas nuvens. A mesma linguagem. Então você nota assim, esse tipo de coisa acontece muito na Bíblia. Então eu não vejo que você é obrigado a dizer que o que é profetizado em Daniel 11 ainda não aconteceu, porque será cumprido na figura descrita e profetizada em 2 Tessalonicenses 2. É só uma alusão de paralelos. Aquilo aconteceu com aqueles, semelhantemente isso acontecerá com esse outro. Ok, bem, e em relação ao texto lá atrás, a gente tem que dizer mesmo que aquilo não se cumpriu historicamente e resta para acontecer futuramente? Porque é isso que Rod diz, é isso que Bill diz, isso que qualquer um desses intérpretes aí que tomam essa linha vão dizer. Mas isso aqui não tem como ser Antíoco Epifânio. Ok,
Ok, existe alguma possibilidade aqui. Se você quiser dizer, isso aqui não é realmente Antíoco Epifânio, pode ser que seja, tá? Eu acho que existe essa possibilidade sim. E, na verdade, o que acontece aqui é Antíoco Epifânio que tem a sua trajetória já descrita até o verso 35, recapitulada. Existem referências dobradas. Coisas que você encontra nos versos anteriormente, quando descreve o trajeto dele, aparecem novamente nos versos 36 em diante. E então isso seria uma coisa que acontece mais ou menos com Daniel capítulo 7. Em Daniel capítulo 7, a visão é dada e depois existe um resumo do que ela significa, depois um interlúdio e depois volta e repassa com mais detalhes. Daniel capítulo 8 tem a mesma coisa. A visão é interpretada em resumo, depois eles conversam um pouco e depois eles voltam e recontam o mesmo período. Então seria dizer assim, o verso 22 conta algumas coisas que o verso 36 repete. O verso 24 fala algumas coisas sobre Antíoco Epifânio, que o verso 37 a 39 recapitula e basicamente repete. Então, as pessoas dizem, mas não teve uma terceira guerra entre Antíoco Epifânio e o Egito, porque depois da segunda guerra entre os dois ele morreu. Exato. Mas aqui nós estaríamos dizendo o mesmo incidente já narrado. Vamos então elaborar um pouco sobre aquilo e dar mais detalhes do que aconteceu naquelas mesmas guerras, entende? O verso 29 corresponde ao verso 40 e o verso 31 ao verso 41. Isso realmente é possível exegeticamente. Então, eu acho que isso aí é bem plausível. Observe os paralelos. O verso 29 diz assim, no tempo determinado, tornará a avançar contra o sul. Lembra a segunda campanha de Antíoco Epifânio, onde ele, na verdade, já não tem o mesmo sucesso? O texto então diz, mas não será nesta última vez como foi na primeira, porque virão contra ele, contra Antíoco Epifânio, navios de Quitim, os romanos lá de Chipre, que lhe causarão tristeza. Voltará e se indignará contra a Santa Aliança, onde ele ataca os judeus e faz aquele massacre de judeus, e fará o que lhe aprouver, e, tendo voltado, atenderá aos que tiverem desamparado a Santa Aliança. Fica favorecendo em Israel as pessoas que estão do lado dele contra a religião de Deus. Veja o verso 40. No tempo do fim, o rei do sul lutará contra ele, o rei do norte. Se nós entendemos que aqui o rei do norte continua sendo Antíoco Epifânio, volta a falar disso, mas não uma sequência de eventos, mas uma recapitulação do que foi falado acima, então esse tornará a lutar contra ele, seria então a segunda campanha onde Antíoco Epifânio ataca, aquilo que nós vimos nos versos 29 e 30. E diz aqui, arremeterá contra ele com carros, cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas suas terras e as inundará e passará. Então o rei do sul agora tem uma campanha vitoriosa contra Antíoco Epifânio, que seria basicamente o que aconteceu lá nos versos 29 e 30. Veja o verso 31 agora, o que acontece em seguida. Dele sairão forças. Dele quem? Do rei do norte. Dele sairão forças que profanarão o santuário, a fortaleza nossa, e tirarão o sacrifício diário, estabelecendo a abominação desoladora. Aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá, mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e ativo. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo por algum tempo. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Então aqui isso descreve aquilo que Antíoco Epifânio fez, nós já analisamos, que é onde ele faz aquela coisa toda ali para abominar o templo ali, para sacrificar porcos. Os violadores da aliança, então ele está pervertendo e incentivando eles nesse caminho, e o povo que conhece o seu Deus se torna rebelde contra ele, se levanta contra ele e são ajudados. Muitos deles caem, muitos deles morrem, mas mesmo assim, por fim, eles prevalecem. Então isso que acontece, veja se não pode ter uma semelhança com o verso 41. Entrará na terra gloriosa e muitos sucumbirão, mas do seu poder escaparão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Muitos sucumbirão. O que é isso? Veja que o texto acima diz, todavia cairão pela espada, pelo fogo, pelo cativeiro, pelo roubo por algum tempo. Então assim, parece ter a mesma questão aqui. Essas coisas que diz o texto aconteceria nessa segunda investida de Antíoco Epifânio contra o sul, onde o sul na verdade é que vai se voltar mais forte contra ele com a ajuda dos romanos. Então isso poderia ser exatamente a mesma coisa aqui. O verso 35 diz, alguns dos sábios cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até o tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Então, isso tudo vai acabar, o Antíoco Epifânio vai se dar mal com isso, então pessoas vão morrer nas mãos dele, santos irão ser massacrados por ele, mas só por algum tempo, até o tempo do fim, e depois esse tempo vai chegar, o tempo determinado, então acaba o tempo dele prevalecer contra o povo de Israel. O verso 42, então, parece recapitular essa parte
e aumentar alguns detalhes. Veja o verso 42. Estenderá a mão também contra as terras, e a terra do Egito não escapará. Apoderar-se-á dos tesouros de ouro e de prata e de todas as coisas preciosas do Egito, o que ele fez na sua primeira campanha. Os líbios e os etíopes o seguirão, mas pelos rumores do Oriente e do Norte será perturbado e sairá com grande furor para destruir e exterminar a muitos, armará as suas tendas palacianas entre os mares e contra o glorioso monte, mas chegará ao seu fim e não haverá quem o socorra. Existe então aqui a argumentação de que isso não parece ser Antíoco Epifânio, porque o que tem aqui os líbios e os etíopes com ele, seguindo a ele nessa questão? Bem, mas a realidade é que o final da vida de Antíoco teve mesmo com essa questão de rumores de revoltas nos seus domínios, que levou com que ele saísse para tentar resolver isso nos seus domínios ao Oriente e ao Norte. E quando acontece isso, ele acaba morrendo, mas não em batalha nem nada, mas Deus simplesmente deu um jeito de acabar com a vida dele, sem ele estar em guerra nem nada. Então, existe essa maneira de interpretar isso aqui? Tem algumas dificuldades? Tem. É difícil de encaixar a questão dos líbios e os etíopes o seguirão no verso 43. Agora, veja o verso 36, onde diz: este rei fará a segunda vontade. Uma coisa que pesou muito para mim quando eu estudei isso há mais tempo, que este rei tem que ser o mesmo rei já em discussão, não tem? Este rei é o rei referido no texto anterior, então é Antíoco. Para mim eu falei assim, isso aqui tem que ser Antíoco. Bem, o problema disso é que você pode traduzir isso de outra maneira. Isso é assim, conforme diz a Almeida século 21, o rei fará conforme bem entender. Ou a NVI, o rei fará o que bem entender. Ou seja, não tem que ser este rei. O que então seria argumentado é que existe uma mudança aqui de personagem sob a seguinte ótica. Nós não estamos aqui tendo um relato da visão. Nós estamos aqui tendo um relato da conversa que teve entre Daniel e o anjo que interpreta a visão para ele. Lembra disso? Isso aqui não é a visão. Nem conta pra gente a visão. Conta a conversa que eles tiveram. Então Daniel viu a visão. E na visão, ele viu alguma coisa na visão que corresponderia a esse rei. E então ele pode agora fazer o salto de o rei que você viu na visão, ele vai fazer isso. E Daniel saberia que rei que é. De modo que poderia ter um salto sim para outro. O que justificaria um salto para o anticristo final, ou até mesmo para um outro personagem que eu vou apresentar para vocês já já, que muitas pessoas estão hoje começando a se informar historicamente e falar, teve realmente isso aí? Caramba, isso aí parece mesmo o cumprimento dessa profecia, que é um cara chamado João de Giscala, que é um judeu. E o argumento é que aqui nesse texto, a partir do verso 36, tem que ser um judeu. Sabe por quê? Veja o verso 37. Não terá respeito aos deuses de seu pai. Ok, poderia ser uma anomalia, poderia. Mas toda vez na Bíblia, onde fala o Deus de seu pai, a Bíblia está falando de um judeu que abandona a religião de Abraão. E então as pessoas dizem, não terá respeito aos deuses de seus pais. Eles estão dizendo, isso aqui não é Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio não insistiu em abandonar os deuses de seus pais. Ele, na verdade, promoveu a religião dos gregos. Então não seria Antíoco, mas poderia ser um judeu que não honra mais o Deus de Israel. Esse é o argumento. Ok, vamos contra-argumentar. Pode ser Antíoco? Pode. As pessoas poderiam dizer que Antíoco, na verdade, cumpre isso aqui porque Antíoco Epifânio colocou a si mesmo como um deus. Ele quis se incluir no panteão dos deuses gregos. Isso só durou enquanto ele estava vivo. Depois que ele morreu, ninguém manteve ele lá não, tá? Mas enquanto ele estava vivo, ele queria ser adorado como um deus. E também, ele se colocou na posição de dizer para a população quais deuses eles poderiam adorar. Por exemplo, eles podem adorar Júpiter? Podem. Por quê? Porque eu disse. Então ele se exalta acima de todo Deus. Porque ele decide qual Deus você pode adorar. Seria esse o argumento para dizer que não, isso aqui encaixa com Antíoco Epifânio também. Então, quer dizer, é plausível. Não pode se descartar isso não. Agora, outra coisa. Diz aqui, um Deus que seus pais não conheceram honrará. Mas que Deus que é esse? Ele mesmo? Ou, quem sabe, o que diz mais adiante, o Deus da guerra? Ou seja, ele só quer saber de uma divindade. O negócio dele é poderio militar. Ele diz que ele serve a outros deuses, mas na verdade o Deus que ele serve é o poderio militar. Ok, isso também faz sentido. Isso poderia ser uma descrição de Antíoco, poderia. Até porque Antíoco falava tanto de adorar Júpiter, mas ele mesmo roubou do templo de Júpiter para financiar as suas guerras. Então ele tinha um Deus que ele valorizava mais que os deuses de seus pais. Então quer dizer, essas coisas fazem sentido sobre Antíoco. E aí, como eu disse, você tem que ir pelo caminho da recapitulação. Não é uma sequência cronológica, porque aí realmente falaria. Ele não teve uma terceira guerra. Teria que ser uma recapitulação das duas guerras já descritas nos versos anteriores. Agora, vamos falar sobre esse outro caso aqui. João de Giscala. Se você nunca ouviu falar desse cara, é provável porque pouca gente discute ele. João de Giscala foi um judeu que se envolveu na revolta dos judeus contra os romanos.
Lembra daquela revolta dos judeus? Ela se iniciou no ano de 66. E ela durou até o ano 70, quando eles tomaram Jerusalém. Na verdade, continuou um remanescentezinho de judeu ainda lutando contra os romanos. Um tempo depois disso, até que eles tomaram a fortaleza de Massada, e aquilo concluiu tudo. Mas basicamente a guerra acabou no ano 70, e depois era só a fortaleza de Massada que estava lá, sem conseguir realmente fazer muita coisa contra o Império Romano, só tentando sobreviver. Mas caiu também. Ok, quem que é esse cara? Esse cara se tornou um dos líderes dos zelotes, e ele foi um dos líderes dos judeus. Você vê que os judeus não tiveram só um líder nessa época. E quando os romanos entraram com força para destruí-los, os judeus não ficaram unidos. Eles lutaram entre si. Então teve, na verdade, 3 facções. Teve João de Escala, teve um cara chamado Simão e teve um cara chamado Eleazar. E os romanos. De modo que, dentro de Israel, um desses caras se autoproclamou rei. No ano 66, esse João de Escala, ele assassinou o sumo sacerdote de Israel, tomou o templo para si e tornou o templo na sua fortaleza. O templo, por causa da sua posição e por causa das muralhas, era uma fortaleza meio natural, e eles fizeram ela ainda mais fortificada e usaram aquilo como sede. E de dentro do templo, ele comandou então uma tropa para dizer que ele era o rei de Israel. Ele não tinha nenhum respeito pelo Deus de Israel e nem por qualquer outra divindade, nenhuma divindade pagã. Ele era muito assim, eu sou o meu próprio Deus. E ele serviu a ideia da guerra de tal maneira que o que ele realmente fez foi não se importar com qualquer coisa, senão eu quero ser o tirano e o Deus da fortaleza, o Deus da guerra é o que eu sirvo. Então ele se encaixa aqui. Deixa eu me falar sobre alguns outros detalhes do cumprimento disso aqui. Observe que, verso 37, não terá respeito aos deuses de seus pais, nem ao desejo de mulheres. Detalhe importante, essa questão de não estar nem aí para o desejo de mulheres. Nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá, ou seja, ele acima de tudo. Mas em lugar dos deuses honrará o quê? O Deus das fortalezas. Quer dizer, a única causa dele é essa. A um Deus que seus pais não conheceram honrará com ouro, com prata, com pedras preciosas e coisas agradáveis. Ok, o João de Escala agiu exatamente dessa maneira aqui. Quando ele tomou o templo, ele fez algumas coisas, como por exemplo, ele tomou os utensílios sagrados do templo e usou para financiar a sua guerra. Ele fez aquilo que Belsazar fez quando ele pegou os utensílios do templo lá de Israel e ficou fazendo banquete com eles e usando para fins profanos. Ele fez isso. Ele interrompeu ali, na verdade ele deixou que parasse, não forneceu o que era necessário para manter os sacrifícios dos animais lá no templo. Então, sob ele, os sacrifícios já foram interrompidos. E a religião de Israel ele deixou para o descaso, não estava nem aí para aquilo. E quando ele estava no poder, João de Escala autorizou que as tropas que estavam com ele pegassem mulheres dentro de Israel, das próprias mulheres judias, e abusassem delas com estupro tranquilamente. E fizeram isso enquanto ele estava lá. Foi um jeito dele ter esses homens vis do lado dele. E não somente isso, ele, com os indivíduos que estavam ligados a ele, praticaram abertamente lá onde eles estavam atos homossexuais. Ele era um homossexual. O negócio dele era isso. Então eles tiveram esse negócio de os homens se vestir de mulher, se arrumar como mulher e ir lá em público, estarem lá praticando atos homossexuais uns com os outros. Então, assim, esse homem comportou dessa maneira. Então algumas pessoas leem esse relato e dizem: isso aqui parece muito com o que está sendo dito aqui. Então eles vão dizer, eu acho que os versos 36, 37, 38 e 39, nós estamos falando aqui desse cara, João de Escala, não pode ser não? Bem, de uma certa maneira pode sim, porque realmente ele se autoproclamou rei. Durante um período ele mandou naquela parte. Verso 39, onde fala assim: com o auxílio de um Deus estranho agirá contra as poderosas fortalezas, e aos que o reconhecerem, quer dizer, quem reconhecer que ele é o rei mesmo, multiplicar-lhes-á a honra e fá-los-á reinar sobre muitos, e lhes repartirá a terra por prêmio. Ou seja, ele vai dar para essas pessoas recompensas, fica do meu lado e tal. Claro que Antíoco Epifânio fez isso também com quem apoiou ele. Então, como eu disse, tem essas associações. Os versos 40 a 45 podem ser interpretados exatamente assim, como eventos que aconteceram no período ali da queda de Jerusalém sobre os romanos, com esse homem no poder. Aí o que você tem que fazer, você tem que dizer que o verso 40 volta a falar do reino do sul e do reino do norte. Isso não parece de novo o Seleucos dos Ptolomeus? Parece muito. E aí faria muito mais sentido você estar tratando de Antíoco Epifânio, como eu disse antes, como uma recapitulação de tudo isso aqui que eles fizeram. E se você seguir essa linha, dá certinho. Agora, se você falar também que é João de Escala, algumas pessoas fazem isso e dizem que, na verdade, o rei do sul e o rei do norte aqui referem-se aos comandantes romanos que vêm contra o povo de Israel e atacam Israel. Eu vou explicar só um resumo disso aqui. Tibério Júlio Alexandre seria o comandante romano que atacaria do sul, sendo, portanto, o rei do sul no cumprimento dessa profecia a essa altura. Isso é viável? Algumas pessoas acreditam que sim.
Vespasiano, que desce do norte, seria o rei do norte. E Vespasiano submeteria Israel, a região da Galileia, a região da Judéia, e tomaria essas partes. Então, o verso 41 e 42 seria o cumprimento disso, Vespasiano fazendo essa ação. Verso 43 seria o fato que Vespasiano viaja para Alexandria, no Egito, e na segunda metade do ano de 69 depois de Cristo, ele então toma o controle daquela região e toma os suprimentos e os grãos do Império Romano inteiro para si, e Vespasiano então governa sobre os tesouros do Egito a partir desse momento. Isso até porque existe uma espécie de contenda de quem vai ficar no poder. Aí ele se torna de fato o imperador do Império Romano todo, e então Vespasiano, lá de Alexandria, envia para Israel, para a Judéia, o seu filho Tito, para esmagar definitivamente a rebelião e destruir a cidade de Jerusalém. E isso é o cumprimento do verso 44. Então no verso 45, Tito chega, sitia Jerusalém. Um detalhe interessante para fazer essa ligação é que Tito estabelece 2 acampamentos, um no Monte Escopus e o outro no Monte das Oliveiras, exatamente os 2 lugares onde o verso 45 de Daniel 11 diz que as pessoas firmariam seus acampamentos, as suas tendas. Então, assim, isso parece dar uma certa credibilidade para essa interpretação que estamos aqui descrevendo eventos que aconteceram na queda de Jerusalém. Existe a possibilidade aqui que realmente tudo que está predito aqui já se cumpriu. Existe como você encaixar isso. Tem mais do que uma teoria de como isso acontece. Não é muito claro. Nenhuma das teorias são extremamente convincentes para todo mundo olhar e dizer assim: ah, fechou. Encerrou, para mim está caso fechado. Mas existe como você associar isso sim. Você envolve aqui João de Escala e os romanos, ou você envolve aqui Antíoco Epifânio, uma recapitulação de toda a sua trajetória, e você consegue dizer tudo isso aqui realmente já se cumpriu, então não tem nada para se cumprir ainda. Ou você toma isso e diz: não, isso aqui ainda fala de eventos do anticristo futuro. Eu acho que essa passagem é algo já cumprido, e eu acho que, como é assim, nós temos que deixar a questão dessa forma. Eu não posso dizer que se Jesus voltar hoje e não acontecer nada, como eles estão dizendo futuramente disso aqui, que não existe um cumprimento dessa profecia. Existe um cumprimento dessa profecia, apesar que algumas pessoas vão disputar como que é a melhor interpretação de tudo isso. Agora, vamos lá. Uma coisa que você vai perceber também que é usado aqui e em outras passagens, como Mateus 24, o sermão profético de Cristo, é que pessoas vão fazer um apelo para a ideia de um cumprimento duplo de profecia. O que é um cumprimento duplo de profecia? Eu não falei sobre isso quando eu falei de Mateus 24, mas eu preciso falar isso agora, porque pessoas vão apontar para isso também e dizer: mas aqui tá, isso aqui se cumpre sim lá em Antíoco, já tem um cumprimento. Mas pode ter um segundo cumprimento, um cumprimento futuro, um duplo cumprimento. Eu diria o seguinte: um duplo cumprimento é uma coisa que é possível, mas é uma coisa que você tem que tomar muito cuidado, porque os duplos cumprimentos que nós encontramos, ou seja, referências de algo que já aconteceu antes, mas são interpretadas no Novo Testamento como também se cumprindo novamente em outra ocasião, é uma coisa muito diferente do que uma profecia clara. Vou te dar um exemplo de uma profecia clara. Belém, Efrata, não é uma cidade insignificante, porque dela virá aquele que há de apacentar o povo, o Messias. Isso está em Miqueias. Então essa profecia se cumpriu uma vez, aconteceu quando Jesus nasceu em Belém. Ótimo. Tem um segundo cumprimento dela? Não, só tem aquele cumprimento mesmo. Mas existe uma palavra, por exemplo, em Oséias capítulo 11, que fala sobre o fato que Israel, lá no início, foi tirado do Egito. Do Egito chamei meu filho. E se refere a uma coisa histórica que aconteceu no Êxodo, quando Moisés liderou o povo e tirou o povo lá. Só que no Novo Testamento faz referência a essa passagem e diz que aquilo se cumpriu quando Jesus saiu do Egito. Você lembra que Jesus desceu para o Egito para escapar de Herodes? E aí eles dizem, aqui ó, um exemplo de duplo cumprimento. Eu não diria nem que isso é duplo cumprimento, porque na verdade quando Oséias fala, Israel já tinha saído do Egito na época de Moisés há muito tempo, então ele não estava profetizando aquilo, ele estava dizendo aquilo. Então para mim aquilo não é um duplo cumprimento. Eu diria que aquilo é o seguinte: existe essa tipologia, coisas que se cumprirão na vida de Jesus. Deus organiza para que aconteça coisas assim, lá no Velho Testamento com o povo de Israel e com personagens de Israel, para dessa maneira meio que ir retratando a vida de Jesus. Então você encontra isso na vida de Jacó, Davi. Há momentos onde Davi escreve salmos falando sobre a verdade do que ele está passando. Só que o que ele está passando acontece também na vida de Jesus. Existe uma tipologia. O que acontece na vida de Davi acontece na vida de Jesus, porque Deus conduz a vida de Davi para, de certa maneira, tipificar algo da vida de Jesus. Mas você não pode simplesmente sair pegando tudo, ou nem tentar predizer o futuro pegando elementos assim, ou senão você poderia pegar e dizer assim: Jacó passou
passou um tempo da vida dele lá na terra dos caldeus. Então Jesus teria que passar uma parte da vida dele lá? Não. Essas coisas você não tem como dizer, foi profetizado. Você só consegue reconhecer isso depois, a posteriori. Ou seja, quando acontece na vida de Jesus, e aí você olha o texto bíblico lá atrás e você diz, que tipificava Jesus. E tipologicamente apontava para Jesus. Mas não era algo que você poderia reconhecer antes. Então assim, eu não acho que você pode também usar passagens na Bíblia e dizer, teremos então duplo cumprimento e pegar coisas assim, porque se você começar a fazer isso, onde que você para com isso então? Você começa a olhar muita coisa no Velho Testamento e você começa a dizer, não, já cumpriu, mas vai ter um outro cumprimento? Por que você não pode fazer isso 3, 4, 5 vezes? Aí eu não acho que existe uma profecia clara desse tipo. Então vamos entender o duplo cumprimento e vamos ver como que isso funciona. Primeiramente, veja comigo aqui, 2 Samuel capítulo 7, verso 12. Aqui o Senhor Deus está falando a Davi e diz, quando os seus dias se completarem e você descansar com seus pais, então farei surgir depois de você o seu descendente que procederá de você e estabelecerei o seu reino. Ok, quando isso acontece, ele vai pensar o quê? Eu vou morrer, depois de mim vai ter um filho no meu trono. Quem que seria esse filho? Salomão. Primeira referência aqui. 13. Este edificará um templo ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Salomão edificou um templo? Sim. Verso 14. Eu lhe serei por pai, ele me será por filho. Se vier a transgredir, eu o castigarei com as varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia não se afastará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de você. Quanto a você, a sua casa e o seu reino serão firmados para sempre diante de mim. O seu trono será estabelecido para sempre. Isso tudo refere-se primeiramente a quem? A Salomão. Agora, Salomão vai reinar para sempre? Então ali já não existe algo que liga com o descendente futuro, que é Jesus? Claro. Então, o que Deus está dizendo para Davi é que sim, o filho dele reinaria no trono, a dinastia dele será uma dinastia eterna, que ela nunca terá fim. Agora, aconteceria assim, não somente Salomão, mas Salomão e o próximo, e o próximo, e o próximo. Se esses indivíduos desobedecerem a Deus, Deus poderia castigá-los. Mas nunca vai dizer, agora já não tem mais ninguém da sua dinastia, da sua linhagem para reinar sobre o meu povo Israel. Eu vou fazer com vocês como eu fiz com Saul. Isso não. Porque a dinastia de Davi um dia chegaria até o Messias. E o Messias, Deus tinha prometido, seria filho de Davi. Descendente, filho nesse sentido, da linhagem dele viria um que reinaria para sempre. Então sim, existe aqui algo que em cumprimento imediato é Salomão, mas a profecia abrange mais e vai até Jesus. Então existe esse tipo de coisa que a profecia pode ter um curto e longo alcance? Tá, existe. Aqui você consegue perceber isso claramente. Naquela altura, alguém poderia ter pensado que Salomão viveria para sempre e reinaria para sempre. Eu acho que ninguém entendeu isso dessa maneira. As pessoas entenderam que isso era ainda uma coisa futura da linhagem de Davi. Então não acho nem que é uma coisa tipo assim, que as pessoas achavam que era uma coisa, mas depois quando Salomão morreu pensaram, então não é, então tem um outro cumprimento. Eu acho que todo mundo ali já entendeu que a ideia era essa. Ninguém estava olhando Salomão como o salvador do mundo. Bem, mas então vamos olhar outra passagem. E eu quero que vocês vejam a confusão que acontece quando pessoas falam de cumprimento duplo. Uma outra passagem que é alegada, cumprimento duplo, que eu acho não é cumprimento duplo, e eu vou argumentar que não é cumprimento duplo. Veja Joel 2, verso 28. E acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade, ou sobre toda a carne. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões, até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Ok, isso já se cumpriu? Sim e não. Lembra em Atos capítulo 2? Pedro toma essa passagem e diz, isso que está acontecendo é o que foi falado pelo profeta Joel. O que ele quer dizer? É que tudo isso aqui já teve um cumprimento? Não, há elementos aqui que se cumpriram e elementos que não. Porque a profecia coloca lado a lado, num só pacote, inclui elementos que se cumpriram já e elementos que ainda são futuros. Porque existe isso o tempo todo na profecia. Você pega, por exemplo, as profecias lá de Isaías e vai lendo coisas que ele fala ali. Ele fala sobre coisas do exílio na Babilônia, o retorno do exílio. E depois ele mistura com isso aí coisas do fim do mundo e da eternidade. E ele vai falando de uma e de outra e não existe uma sequência cronológica apresentada. Ele só faz referência a coisas que acontecerão futuramente. Veja o que acontece aqui.
Os filhos e as filhas profetizarão, terão visões. Isso aconteceu em Atos? Sim, é exatamente o que aconteceu. O Espírito Santo desceu e inaugurou aquele período de intensa revelação em que Deus levantou profetas entre o povo de Israel. E havia ali essas pessoas todas, os apóstolos e os outros profetas do Novo Testamento, falando e predizendo coisas, recebendo visões e tendo ali declarações inspiradas pelo Espírito de Deus, falando pela boca deles. Essas coisas aconteceram naqueles dias, e tanto é que eles saíram falando em línguas, e o falar em línguas era profético, no sentido que era revelacional. Eles nem sabiam o que eles estavam falando, mas estavam pregando, inspirados pelo Espírito Santo, na língua da pessoa com quem eles se deparavam. Chegava uma pessoa ali, ele era da Fenícia, pregava para ele na língua dele. Chegava um outro lá. Mas eles sabiam o que eles estavam falando. Tipo assim, eu quero falar isso, na hora que fala, sai em outra língua. Não. A pessoa que fala em línguas, ela não sabe o que ela fala. Não, eu tô falando assim, ela não sabe no sentido da lógica, entendeu o que ela tá falando. Mas quando ela começou, chegou, aproximou para falar em língua, se ela tinha um objetivo de falar sobre isso com aquela pessoa, nesse sentido, entendeu? Sim. Tipo de falar assim, meu Deus, eu tô falando, mas o que eu tô falando? Mas o cérebro dela sabia que ela queria ir lá falar tal coisa. Ok. O que eu posso te falar é o seguinte, que a Bíblia diz que um é o que fala em línguas, outro que interpreta. Então a pessoa não saberia entender as palavras que ele falou. Se o conceito do que ele queria falar, ele tinha uma ideia, eu acho que não, porque senão ele poderia também dizer o que ele falou. Mas dependeria de uma outra pessoa falar. E Paulo fala que se eu orar em línguas, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Eu não faço nem ideia do que eu estou falando. Então eu entendo que é isso. Ela não tem ideia do que está saindo da boca dela, ela não sabe te dizer. Seria mais ou menos isso. Agora, essas coisas então aconteceram ali no dia de Pentecostes e nos dias que seguiram. Uma inundação de revelações e coisas desse tipo e milagres que aconteceram. Mas, observe bem, o verso 30 não se cumpriu naqueles dias. O verso 30 diz, mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo, colunas de fumaça, o sol se transformará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Isso aconteceu naqueles dias? Não aconteceu. Isso não é a destruição de Jerusalém também. O que acontece aqui é aquilo que acontece quando Jesus volta. Então você vê que ele fala sobre duas ocasiões diferentes e coloca as duas lado a lado. É profecia. Futuramente vai haver o Espírito Santo ser derramado sobre toda a carne e vai chegar também o grande e terrível dia do Senhor, que vai ser acompanhado dessa questão do sol apagar, a lua escurecer, esses sinais cósmicos, por assim dizer. O verso 32 diz, acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E isso já era verdade. Pedro aplica isso naqueles dias. Mas o grande e terrível dia do Senhor, o dia do juízo, não chegou naqueles dias. Outra passagem muito semelhante. Olha Isaías, no capítulo 61, os versos 1 a 3. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, e a proclamar libertação aos cativos, e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa profecia já se cumpriu? Sim e não. Ela já se cumpriu parcialmente. Observe Lucas 4, verso 16. Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde está escrito, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. E Jesus para. Por que Jesus para? Porque ele vai falar o seguinte, veja o verso 20. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Mas Jesus parou no meio do que seria o verso 2. Veja o verso 2 de Isaías 61. E apregoar o ano aceitável do Senhor. É onde Jesus parou. E ele continua. E o dia da vingança do nosso Deus. Jesus não leu essa parte.
Sabe por que Jesus não leu essa parte? Se ele tivesse lido essa parte, ele não teria dito: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Até aquele ponto no verso 2, se cumpriu na primeira vinda de Cristo. Quando Jesus veio, ele veio para quê? Deus enviou para evangelizar. Não é verdade que Jesus veio não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele? Mas ele voltará para julgar o mundo? A primeira e a segunda vinda de Cristo são colocados lado a lado aqui em Isaías. O que Jesus vai fazer? Jesus vai ser o ungido do Senhor, ungido com o Espírito de Deus, o Messias, portanto, para pregar o Evangelho, as boas novas para os pobres, para curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, liberdade aos algemados. É o que Jesus fez no seu ministério de curas, onde ele libertou gente de possessão demoníaca, curou gente de toda espécie de doença, e ele também proclamou essas questões, o ano aceitável do Senhor, a salvação disponível a todos. Isso se cumpriu na primeira vinda de Cristo. O resto do verso não. O dia da vingança do nosso Deus, não. Consolar todos os que choram, não. Quando Jesus voltar a segunda vez, que ele vai acabar com todo o pranto, que ele vai colocar sobre os que Sião estão de luto uma coroa em vez de cinzas. Isso ainda vai acontecer. Jesus ainda virá. E quando Jesus vier, ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima e vai acabar com todo sofrimento. Então o povo de Deus que é perseguido, oprimido na terra, com o espírito angustiado, o que ele vai fazer? Ele vai nos revestir com um manto de celebração. E então seremos chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Você vê que então isso aqui não é um duplo cumprimento, é uma profecia parcialmente cumprida. Voltando então para o raciocínio aqui de Daniel capítulo 11. Pessoas então vão dizer exatamente isso. Eu acredito que em Daniel capítulo 11 existe então Antíoco Epifânio em primeiro plano, mas no segundo plano você tem o anticristo. Isso é possível? É. Eu não vou dizer que não é. Tem que ser? Não acho que tem que ser. Então o meu argumento não é que isso não pode ser uma profecia ainda a se cumprir. O meu argumento é que não tem que ser. Você não precisa de encontrar aqui uma referência ao anticristo. Existem outras maneiras de lidar com essa passagem que são satisfatórias. Talvez você não concorde comigo, pode ter outra opção na sua preferência. E tudo bem. Muitos dos amilenistas concordam com outro ponto de vista e vão dizer isso aqui ainda vai se cumprir. Agora, se isso for o caso, entenda bem o que acontece. Nós temos então ainda um anticristo futuro para acontecer, que irá de fato travar guerra no Oriente Médio. Eu não vejo como você pode ter outra perspectiva aqui. Aqui ele então vai vir nessa região geográfica, conforme os versos finais do capítulo 11 de Daniel fala, ele vai ter que envolver a terra do Egito, ele vai ter que não atacar Edom, Moabe e Amon, ou o equivalente moderno do que seriam essas terras daquele período em que o livro foi escrito, mas ele terá que sim ter apoio de etíopes, de líbios também. Quer dizer, se isso ainda vai se cumprir, então isso teria que se cumprir antes da volta de Jesus. E então é essa perspectiva que alguns dos intérpretes, até mesmo amilenistas, estão fazendo. Aí todo mundo vai estar de acordo com isso. O premilenista, seja histórico, seja dispensacionalista, e os amilenistas que tomam essa perspectiva. E aí você tem sim um anticristo futuro político necessariamente para poder cumprir esse tipo de coisa predito. Eu não estou convencido de que seja isso, mas muitos estão. Vocês podem ver alguns exemplos de o que isso implica e como que alguns amilenistas estão abordando essa questão. Veja, por exemplo, essas abordagens aí. O grande sinal, né, um dos grandes sinais que mostram que a volta de Cristo está perto ou está próxima, essa multiplicação da maldade, quando isso chegar ao limite, né? Quando, digamos que o mal é como se fosse uma água fervendo na panela. Quando a fervura sobe, chegar na tampa da panela, então será o fim. O Senhor não voltará sem que antes esse crescimento do mal, esse crescimento da iniquidade alcance o seu limite. O mundo vê, né, a iniquidade subir até a tampa da panela outra vez. A multiplicação da iniquidade, liderada por aquele que será, sim, o anticristo, né? Que o apóstolo Paulo aqui chama de homem da iniquidade e filho da perdição. Ele é o chefe da apostasia. A apostasia, né, é aquele movimento contra Deus, contra o Senhor Jesus, contra a fé cristã. Quando isso acontecer, né, então o Senhor voltará. Por isso que muitas pessoas me perguntam, às vezes, se Jesus pode voltar hoje. E eu digo, sabe, muitos até se espantam, eu falo, não, hoje não. Por que hoje não? Porque o apóstolo Paulo nos diz aqui com todas as letras que ele não voltará sem que antes venha o filho da perdição, o homem da iniquidade
a apostasia, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, a maldade, a iniquidade do mundo ainda não alcançou a tampa da panela. Ainda não se completou a medida da iniquidade, né, do mundo nesse sentido. Os acontecimentos que aguardam esse mundo e aguardam a igreja são aterrorizantes. Eles ainda não começaram, mas nós vamos dar uma espiadinha lá no futuro, porque o Senhor deixou aqui para nós. O anticristo promoverá a mais temível de todas as perseguições religiosas jamais vistas. Em comparação com o anticristo, todos os outros homens maus na história parecerão crianças. Quando você pega Nabucodonosor, Nero César, Adolf Hitler, Mao Tse Tung, Joseph Stalin, os piores homens que já existiram, eles parecerão crianças comparados ao anticristo. E vou dizer mais, esse texto, Apocalipse 13, talvez seja o texto mais atual para a igreja hoje. Talvez seja o texto mais atual e o que esteja sendo construído nesse exato momento. Queridos irmãos, está sendo montado um cenário mundial a fim de hostilizar a igreja, de perseguir ela. Esse capítulo supracitado em pauta aqui é o capítulo da vez, é o capítulo do momento. No tempo do anticristo, a igreja visível praticamente desaparecerá como organização. E tal como em outros tempos da história, em períodos de grande perseguição, ela passará a viver subterraneamente. Ela sobreviverá de forma oculta, escondida. Nesse tempo, meus irmãos, a maldade e depravação do homem chegará a um nível tão alto que eles adorarão o diabo descaradamente, deliberadamente. No final, Deus vai soltar as rédeas e deixar os homens chegarem nas suas últimas consequências, e depois enviará o seu juízo e destruirá. Bem, então é isso, gente. Aqui nós temos o capítulo 11 de Daniel, a predição que é mais controversa, mais difícil de interpretação, talvez, de todas essas passagens. E ainda resta alguma coisa aí para a gente olhar no livro de Daniel. E depois a gente vai passar para outras passagens e falar sobre a visão que existe ainda de uma batalha final com a volta de Cristo e tudo isso aí nas Escrituras.